E amanhã pode ser um dia conturbado para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos que podem impactar o mercado de criptomoedas amanhã e nos próximos dias. Vou também atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, das principais criptomoedas. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal do Telegram, porque lá tem sempre muitas novidades para quem é interessado por criptomoedas. E bora lá! Começando aqui, como sempre, pelos gráficos. E, meus queridos, eu vejo aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin, o Bitcoin tendo rompido uma cunha ascendente, que normalmente é um padrão baixista, tá? Quando a gente faz a projeção de alvo aqui para essa cunha, é um alvo lá nos $49.700, tá? Tainan, o Bitcoin vai em $49.700 aí nas próximas horas, nos próximos dias. Pessoal, afirmar categoricamente que não é complicado, né? A gente sabe que o mercado ele é totalmente imprevisível, mas uma coisa que eu tenho aqui é um padrão gráfico indicando que tem uma probabilidade alta, tá? E aquela história, quem vai montar uma operação aqui tem que usar gerenciamento de risco, tem que ter stop para caso as coisas não venham a acontecer como estão sendo aguardadas, tá? Então, eu vejo aqui um risco grande, sim, de o Bitcoin ir lá para os $49.700 nos próximos dias, tá? Indo aqui para o gráfico diário do Bitcoin, não consigo ver nenhum padrão novo, tá? Para mim o mercado aí tá bem esticado, né? Caiu forte nos últimos dias, então fica difícil da gente ver algum padrão novo aqui no gráfico diário, tá? Mas o que eu tô vendo é isso daqui, no gráfico de 1 hora, um sinal indicando 49.700, e amanhã, meus amigos, vai acontecer um evento que pode indicar e que pode fazer o Bitcoin ir para 49.700 ou não. Eu vou falar disso, é um evento que afeta principalmente o mercado americano, que fechou mais um dia complicado, tá? Galera, só para mostrar para vocês, olhem o que aconteceu hoje, meus queridos. O mercado americano abriu o dia em alta. No caso aqui, estou mostrando o índice SP500, tá? O índice que representa as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos, dá uma boa visão do que anda acontecendo por lá. E assim como ontem, né, que o mercado americano subiu e as pessoas aproveitaram a subida para realizar lucro, hoje também aconteceu a mesma coisa, tá? O mercado americano abriu em alta e o SP500 abriu ali nos 5.331 pontos ali por volta das 11 horas da manhã e fechou em 5.199, tá? Então, meus queridos, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, toda vez que o mercado sobe, o pessoal aproveita para vender, tá? Então, isso aqui mostra que o raciocínio que as pessoas estão tendo agora, no caso das bolsas americanas, os investidores americanos subiu, eu vou vender, não é caiu, eu vou comprar, mas igual era antes não, tá? Então isso aqui mostra que as pessoas não estão muito confiantes, que os investidores estão aí fazendo de tudo para se desfazer das suas ações aí, com qualquer subida elas já aproveitam para vender, tá? Então é o que eu estou conseguindo ver aqui. E amanhã, meus queridos, como eu comentei, teremos a divulgação de um dado macroeconômico que é o dado mais importante da semana, é um dos poucos dados macroeconômicos que a gente tem nesta semana, que é o pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vai ser divulgado amanhã, nessa quinta-feira, dia 8 de agosto, às 9h30 da manhã, tá? Esse dado, pessoal, é divulgado todas as semanas pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. No caso, esse dado traz a quantidade de novos pedidos por seguro-desemprego da semana anterior, né? Então ele traz o dado da semana passada, é o dado mais recente que a gente costuma ter do mercado de trabalho, e esse dado ganhou uma importância muito grande depois da semana passada, porque o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, mencionou no último pronunciamento dele, no último pronunciamento do FONC, que o governo, que o Banco Central dos Estados Unidos agora está preocupado com o mercado de trabalho dos Estados Unidos, tá? Isso significa o seguinte, meus queridos, esse dado ganhou relevância. Todos os dados do mercado de trabalho agora passam a ter muita relevância. Lembrem-se que na semana passada, uma das coisas que causou aquela queda monstruosa que a gente viu no domingo e também na última sexta-feira foi o dado do payroll, que veio ali decepcionando. O desemprego aumentou nos Estados Unidos, tá? Então o mercado está com muita atenção nesses dados de desemprego, e o dado que vai sair é extremamente importante, até porque, pessoal,
Olha aqui como que veio da semana passada, tá? Na semana passada eram esperados ali 236 mil novos pedidos por seguro-desemprego e vieram 249, ou seja, tiveram mais pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Se está havendo mais pedidos por seguro-desemprego, isso indica que as pessoas estão perdendo os empregos. Se elas estão perdendo os empregos, é sinal de que a recessão está chegando, tá? O mercado de trabalho nos Estados Unidos está perdendo postos de trabalho rapidamente. Então o mercado está de olho e a expectativa do mercado para amanhã é que venham 241 mil contra os 249 mil que vieram na semana passada. Se vierem aqui mais de 241 mil novos pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, o mercado pode cair. Se vier igual a 241 ou abaixo, o mercado pode ficar estável. No caso, se vier abaixo, ele pode até subir, tá? Porque aí é bom, mostra que pelo menos os economistas estão conseguindo prever, né, de forma mais precisa o que está acontecendo com o mercado de trabalho, que não está uma coisa descontrolada, uma coisa imprevisível e fora de controle, tá? Mas no geral, eu acho que esse dado aqui pode fazer o mercado ficar volátil amanhã às 9h30 da manhã, principalmente se ele vier diferente do que está sendo esperado pelos economistas. E esse vai ser o último dado relevante aí da semana. A gente vai ter alguns dados da China, né? A gente vai ter aí, depois disso, só na semana que vem, dados macroeconômicos. E hoje, pessoal, a gente teve, no caso ontem, hoje de madrugada, né? Ontem de noite, a gente teve algo importante acontecendo aí que fez as bolsas americanas abrirem em alta, que foi um pronunciamento do vice-presidente do Banco Central japonês, tá? Ele falou que o Banco Central japonês não vai fazer novos aumentos de juros futuramente se a situação não se estabilizar, tá? Então isso aí tranquilizou o mercado, porque uma das coisas que causou aquela queda ali que a gente viu no domingo, o mercado japonês abrindo com uma queda horrível, foi justamente o medo de o Banco Central japonês continuar subindo os juros. Ele subiu os juros na semana passada, um juros que era negativo até o início do ano. Ele agora está em 0,25, que é muito alto para o Japão, tá? Isso tirou dinheiro de outros lugares do mundo, porque muita gente se endividava em moeda japonesa e investia esse dinheiro em outros ativos ao redor do mundo, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né, como a Nvidia, Apple, entre outras, tá? Países emergentes como o Brasil, né, muito desse dinheiro aí que vem para o Brasil aí de investidores estrangeiros, ele era pego emprestado no Japão, onde a taxa de juros era negativa. Ela começou a subir e agora esse dinheiro está saindo de vários ativos de risco, e isso aí era o que estava assustando, tá? E se os juros subissem mais no Japão, ia ficar cada vez mais caro para pegar dinheiro emprestado lá. Então os investidores estavam com medo. Essa fala do vice-presidente do Banco Central japonês hoje deu uma acalmada ainda maior na situação, tá? Mas não quer dizer que está tudo resolvido, porque em termos de geopolítica, a gente ainda tem aquela questão do Irã que está deixando o mercado aí um pouco com medo, tá? O Irã disse aí recentemente que a resposta à morte do chefe acontecerá no momento certo, tá? E Netanyahu, o presidente ou primeiro-ministro de Israel, ele disse que eles estão preparados, tá? Pessoal, isso daqui, essa questão do Irã é uma questão que deixa o mercado um pouco preocupado, tá? Será que isso daqui vai sair de controle? Eu não sei, tá? Não sei se isso vai sair de controle, mas isso deixa o mercado com um certo medo, né? Será que eles vão fazer? O que será que o Irã vai fazer dessa vez? Tá? Será que ele vai fazer algo que pode provocar uma guerra? A gente não sabe, tá? E é justamente essa incerteza que deixa o mercado com medo. O mercado não gosta de incerteza, não gosta dessas situações onde você não sabe onde as coisas podem parar, tá? E aí vem a minha opinião, né? Minha opinião de alguém que não tem muita importância contra esse tema, mas eu acho que o Irã vai tentar fazer alguma coisa ali que não cause uma guerra com Israel, uma guerra direta, tá? Porque para o Irã isso daqui não é uma coisa muito vantajosa, né? Mas essa fala aqui de que a resposta acontecerá no momento certo, na minha visão, ela indica até que pode demorar, talvez, tá? Pelo que eu vi, os Estados Unidos estão enviando apoio, o Reino Unido, né? O Israel está tendo tempo de se preparar, e quem já jogou jogo de estratégia, estratégia militar, aí sabe que você não ataca alguém que está esperando um ataque de você, né? Isso não costuma dar muito certo, tá? Quando alguém está preparado para receber o seu ataque, tá? Então, eu não sei, tá? A gente tem essa incógnita do Irã que continua aí a assombrar os mercados. E em termos de indicadores de sentimento do Bitcoin, pessoal, a gente tem aqui um cenário que está um pouco indeciso, tá?
a gente não está tendo uma subida drástica do Open Interest nas últimas horas, né? Ele subiu um pouquinho agora, mas não tanto, né? Ele subiu de 75 para 76, mas a gente está vendo o long short ratio subir um pouco aí nas últimas horas, tá? Isso aqui não é uma coisa muito boa, né? Então a gente no gráfico do Bitcoin ali a gente vê uma cunha ascendente sendo rompida para baixo, que é um padrão indicando queda, e aqui a gente está vendo o long short rate subindo um pouquinho, então, sem uma subida grande do Open Interest, mas está subindo. Então isso aqui não é um dos melhores sinais, é algo que sugere que a gente tenha possibilidade de queda, tá? Não é algo certeiro, mas a gente está vendo uma subida do long short rate nas últimas horas. Indo aqui para o liquidation rate map da High Block, pessoal. O que a gente tem aqui, tá? E aí, Tainan, será que vai para cima ou vai para baixo? Temos liquidez dos dois lados, né, pessoal? Quando a gente tem liquidez dos dois lados, fica um pouco difícil, tá? De a gente saber para que lado vai, né? Aqui tá mostrando que tem bastante acima, mas muita liquidez começou a se formar ali quando o Bitcoin estava na região dos 56, 57 mil dólares. O Bitcoin caiu ali para a região dos 55, 54 mil dólares hoje, tá? Então, essa liquidez que começou a se formar nas últimas horas, ela pode ter sido consumida. E aqui acima também temos liquidez que começou a se formar quando o Bitcoin estava ali na faixa dos 55, né? E a gente não sabe se ela foi, se essas pessoas fecharam as posições ou não, tá? A gente também teve liquidez se formando ali na região abaixo, ali na região dos 57, dos 48, 49 mil dólares, e o Bitcoin tá meio que andando de lado, tá? Não dá para saber também se essa liquidez continua lá. Então, para mim, esse mapa de calor aqui, no momento de hoje, ele está meio que indeciso, tá? Não dá para você tirar uma conclusão muito fácil, porque o mercado ele está muito volátil, as pessoas andaram abrindo posições aí nos últimos dias e você não sabe se nessa volatilidade, nesse vai e volta do mercado, se essas pessoas já fecharam as suas posições ou não, tá? Então esse indicador aqui para mim, nesse momento é um indicador que a gente tem que ter cuidado com ele. E a gente não pode deixar de falar das altcoins, pessoal, que hoje a gente teve uma notícia extremamente importante para a Ripple, tá? A XRP que saltou mais de 20% somente nessa quarta-feira. Na tarde dessa quarta-feira, a Ripple subiu bastante, pessoal, bastante, tá? E essa subida da Ripple aconteceu porque a gente teve a notícia lá de que o juiz federal impôs uma multa lá de 125 milhões a ela. E também essa multa aí porque ela violou algumas regras de valores imobiliários dos Estados Unidos. E ele também falou lá que talvez ela não seja valor imobiliário e tal. E Tainan, mas como assim, né? Ela subiu porque ganhou uma multa, né? A questão, pessoal, é que tem uma discussão enorme. A Ripple e a SEC estão disputando na justiça já tem um tempão aí essa questão de se a Ripple é ou não valor imobiliário, tá? E o juiz ter falado que ela não é valor imobiliário deixou o mercado um pouco feliz, tá? Por quê? Se ela for valor imobiliário, aí meio que a equipe da XRP lá da Ripple tá errada, né? E esse processo concluindo que ela não é um valor imobiliário, que não é um título, isso faz com que meio que eles estejam com razão, tá? E parece que a SEC recorreu, tá? E, meus queridos, tá? Essa novela da XRP aí com a SEC já tá desde 2020, galera. Eu lembro disso, desde 2020 que tá essa confusão, tá? E muita gente deve estar se perguntando, mas Tainan, para onde vai a XRP depois dessa decisão, né? Depois dessa subida? A XRP subiu mais de 20% em um dia, pessoal. A moeda de market cap grande, tá? Então entrou muito dinheiro aí no mercado da XRP para fazer esse movimento. Só que, meus queridos, olhando no gráfico aqui, eu já não gostei do que eu vejo, tá? A XRP subiu muito, né? Ela tinha caído aí nos últimos dias, se a gente pegar ali da máxima até a mínima, ela chegou a cair 34% aproximadamente, tá? E hoje ela subiu aí, se a gente pegar da mínima até a máxima, ela chegou a subir aí uns 31%. E, meus queridos, ela voltou para a região onde muita gente ficou presa, tá? Se o preço da XRP esteve nessa região aqui entre 63, né, entre 56 e 65 centavos, é porque teve gente comprando aqui, tá? Essas pessoas que que compraram a XRP aqui, talvez achando que ela iria subir mais, e viram ela cair ali dos 65 para 43 centavos, muitas dessas pessoas devem ter ficado apavoradas, tá? E o fato de a XRP voltar hoje para essa região, que foi resistência, uma região em que o preço caiu depois de bater nela, indica que talvez essas pessoas que ficaram presas aqui podem aproveitar
esse movimento para vender, tá? Esse movimento de subida aí para se desfazer das suas XRPs, das suas Ripples, dos tokens Ripples após esse susto. Então, na minha visão, meus queridos, isso daqui não é uma sinalização muito boa, tá? Isso aqui é uma sinalização de que talvez a XRP pode sofrer uma correção depois desse movimento, principalmente se o Bitcoin cair, como o gráfico está dizendo ali, tá? O gráfico do Bitcoin está mostrando uma cunha ascendente rompida para baixo. Se ele cai, ele tende a puxar a maioria das altcoins para baixo, tá? Então, para mim, a XRP aqui tem um sério risco de correção. Se você comprou a XRP ali nos 60 e poucos centavos nos últimos dias e agora ela subiu, pode ser uma oportunidade de você vender ela, de você se desfazer, tá? Se você ficou preso ali, viu toda aquela situação, ficou com medo. E se você comprou XRP aqui embaixo, né, ali nos 48 centavos, 50 centavos, 43, é uma oportunidade de você realizar lucro, tá? É uma clara oportunidade, porque não é todo dia que acontece isso. E a XRP, pessoal, ela sofre muito pump and dump por causa dessas questões jurídicas aí, tá? Vira e mexe, isso causa esses movimentos. Se a gente voltar aqui no gráfico da XRP, a gente vê que ela fez algo similar ao que ela fez hoje, lá no dia 11 de março de 2024. A XRP naquele dia subiu 18%, chegou a subir mais de 20% ali, da mínima até a máxima no dia, e nos dias seguintes ela entrou em correção. Isso aqui provavelmente aconteceu por causa de alguma notícia aí desse processo da XRP que não acaba nunca, né? E as pessoas viram que ela voltou ali para uma região de resistência, uma região ali que a gente vê que no passado ela foi negociada e pessoas ficaram presas nela e aproveitaram para vender, tá? Então eu vejo um grande risco aqui de a Ripple corrigir nesse contexto atual, tá? Olhem só, tá? Outro momento que aconteceu isso daqui, olha. Lá no dia 13 de julho de 2023, a Ripple subiu 73%, por causa de alguma notícia também. Eu lembro desse dia aqui, mas eu não lembro exatamente o que foi, mas eu acho, até onde eu sei, isso aqui foi por causa de alguma decisão judicial também, tá? E depois, nos dias seguintes, o que aconteceu? Ela corrigiu, tá? Então, assim, eu não tenho muita confiança na XRP, que a XRP vai continuar esse pump de hoje, hein, não, tá? Quem tá querendo comprar a XRP agora, bastante cuidado, porque comprar agora, na minha visão, pode não ser uma das melhores decisões. Você pode acabar comprando em um topo, tá? E essa é a minha conclusão aqui para a XRP, tá? Vejo o risco aí dela corrigir. Se a gente for para o gráfico de 15 minutos, eu acho melhor, né, para ver isso daqui. Tá? Se a gente for para o gráfico de 15 minutos aqui, ou de 5 minutos, eu acho que vai ser melhor ainda, tá? Vai dar para ver de forma mais nítida. Mas aqui no gráfico de 5 minutos, se a XRP, por exemplo, cair ali abaixo dos 57 centavos de dólares, ela vai formar um topo duplo, padrão de reversão de tendência, tá? Então, tem que ficar de olho aqui porque não tá bonito. Se ela romper, por exemplo, para baixo, ainda não rompeu, tá, gente? Mas se acontecer dela romper para baixo esse topo duplo, o alvo é nos 51 centavos. Então, ela devolveria tudo, né? Então, para mim, XRP aí tá com grande risco de queda depois desse movimento, tá? Temos que falar também de uma outra criptomoeda aí extremamente importante no mercado, né? Que a gente nunca pode deixar de falar dela, que é a Ethereum, tá? Ethereum, pessoal, tá numa situação parecida com a do Bitcoin aí, tá? Ela subiu forte nos últimos dias, subiu forte não, né? A Ethereum tá até meio fraca, tá? A Ethereum tá meio fraca, mas ela subiu aí em relação ao que ela caiu nos últimos dias. Ela chegou a ser negociada a 2.167 dólares, depois foi para 2.500, né? Mas para mim, a Ethereum rompeu para baixo uma cunha ascendente, que é um padrão baixista. Normalmente ele indica queda, tá? Se a gente fizer uma projeção de alvo aqui dessa cunha ascendente da Ethereum, para ver até onde ela pode cair após esse movimento, eu vejo o alvo para a Ethereum lá nos 2.050 dólares. Tá? Então, para mim, a Ethereum pode ir lá. E aqui eu estou olhando o tempo gráfico só de uma hora, né, meus queridos? Eu não estou olhando o tempo gráfico maior, porque se eu for para o gráfico diário aqui, a coisa piora para a Ethereum, tá? Se vocês olharem aqui, no gráfico diário, a Ethereum rompeu um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, né? O famoso M de McDonald's, que o pessoal brinca bastante aí no mercado de criptomoedas com esse M de McDonald's, né? E, meus queridos, se a gente fizer uma projeção aqui desse topo duplo para baixo, a gente vê alvo ali na região dos 1.800 dólares aproximadamente, tá? Então, a Ethereum tem mais espaço para cair ainda, infelizmente. Eu vejo possibilidade de ela cair mais nos próximos dias, semanas ou talvez até horas, tá? Dependendo principalmente do que vai acontecer com esse indicador do mercado de trabalho lá dos Estados Unidos amanhã, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, importante no mercado.
Binance Coin, tá? Binance Coin aí subiu um pouco ontem, hoje ela tá parada. A Binance Coin, pessoal, não pode romper para baixo a região ali dos 460 dólares. Se ela romper, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos 200 dólares, meus queridos. 200, tá? Agora ela está custando 476, tá? Então, se ela for para os 200, se prepare, porque pode ser uma queda muito grande, tá? Então tem que ficar de olho. Tainan, você tá dizendo que vai? Ela ainda não rompeu, tá? Mas tem que ficar de olho. Não tô conseguindo ver um outro padrão aqui muito definido na Binance Coin, não, tá? Então tem que ficar de olho aí nessa região dos 460 dólares, porque ela não pode perder de jeito nenhum essa região. Outra moeda importante também que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, tá? Solana tá subindo. Galera, Solana tá impressionante, né? Mesmo com o mercado caindo, hoje ela ainda está com uma leve alta aí, não é alta assim para falar, nossa, Solana tá subindo igual um foguete, né? Mas ela está com 0,8% de alta no dia em que o mercado está caindo, pessoal. Solana rompeu uma bandeira de alta com alvo lá no 159, tá? Ela chegou ali a 155 e eu acho que já pode considerar batido esse alvo mesmo não tendo chegado lá. Por quê? A gente tem uma situação onde o mercado pode corrigir. O Bitcoin está com um padrão gráfico baixista. Amanhã a gente tem um dado macroeconômico que pode mexer com o mercado, tá? Então, assim, eu acho que a situação aqui tá complicada, tá? A situação tá complicada. Para mim, a Solana aqui, ela pode acabar corrigindo se o mercado corrigir. O gráfico dela tá forte, mas ela não vai conseguir andar sozinha por muito tempo, tá? Essa é a minha visão aí para Solana. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Matic, tá? Matic segue naquela mesma situação, já rompeu todos os padrões que tinha para romper, já bateu todos os alvos que tinha para bater, e agora a Matic tá aí sem nenhum padrão gráfico muito definido por enquanto, tá? Se a gente for ali pro gráfico de 1 hora, né, tempo gráfico pequeno, eu vejo um padrão aqui, tá? Eu consigo forçar aqui e ver um padrão gráfico na Matic aqui, mas assim, um padrãozinho bem pequeno, tá? Eu vejo um topinho duplo aqui sendo rompido para baixo, né? Um topinho duplo. Se a gente fizer uma projeção de alvo para saber até onde a Matic pode cair após o rompimento desse topo duplo, eu vejo o alvo lá na região dos 37 centavos de dólares. Agora está 39, tá? Então assim, uma queda pequena, não é uma queda grande, mas ela tá com uma carinha aí de que pode se desvalorizar aí uns 2 centavos pelo menos, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, ADA Cardano, tá? A ADA Cardano também tá caindo hoje, ela acompanha bastante a Ethereum, né? A ADA Cardano tinha rompido aquele pivôzão de baixa para baixo nos últimos dias, mas eu acho que a gente pivô de baixa, ficar fazendo projeção dele não é a melhor coisa do mundo, né? O que eu tô vendo aqui no gráfico da Cardano é o mesmo que eu vejo no gráfico do Bitcoin e no gráfico da Ethereum, tá? Uma cunha ascendente rompida para baixo. Se a gente fizer uma projeção de alvo para descobrir até onde a Cardano pode cair após o rompimento dessa cunha ascendente, desse padrão baixista, a gente vê alvo para Cardano, deixa eu ver aqui, lá na região dos 27 centavos de dólares, tá? Então, Cardano tá com uma carinha aí de que pode cair mais um pouco, infelizmente, tá? Assim como a maioria das moedas do mercado, ela está sofrendo, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? A Chainlink hoje também parece estar fazendo o mesmo padrão gráfico, tá? Um triângulo, uma cunha ascendente, né? Um padrão de continuação da tendência de baixa. Se a gente fizer uma projeção aqui dessa cunha ascendente para baixo, para ver até onde a Chainlink pode cair após o rompimento desse padrão, a gente tem alvo para ela lá na região dos 7 dólares e 58 centavos. E não se esqueçam, pessoal, a Chainlink ela rompeu para baixo com essa queda do mercado nos últimos dias. Ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão de tendência com alvo lá na região dos 6 dólares, 7 dólares. Tá? Então, a Chainlink pode facilmente a 7 dólares. O gráfico está gritando que a Chainlink pode ir a 7 dólares. Tá? Polkadot, pessoal, outra é uma moeda aí que eu vivo esquecendo dela, na verdade, né? Polkadot está até subindo hoje, galera, por incrível que pareça, tá? Ela bateu no alvo daquele triângulo simétrico que ela tinha rompido para baixo e por enquanto não temos novos padrões e novos alvos para Polkadot, tá? Pessoal, a gente também tem a AVAX, tá? A AVAX é outra moeda aí que rompeu um padrão baixista para baixo nos últimos dias, bem redundante, né? Rompeu um padrão baixista para baixo. Tá? O alvo para ela está na região dos 13 dólares, tá? Então, o que eu tô vendo aqui, meus queridos, é uma situação onde a maioria das altcoins ainda podem corrigir mais um pouco, tá? Falar da DOG aqui também, que o pessoal ama a DOG, né? Ela subiu forte aí nos últimos dias. Ela chegou a subir aí 30%, 32% só ontem, tá? Mas isso aqui, meus queridos, vamos e convenhamos, é algo comum para uma moeda que caiu forte e chegou numa zona de suporte, tá? Mas no geral, pessoal, o que eu vejo da DOG aí é uma situação
em que ela tem potencial para cair mais um pouco aí, tá? Essa subida forte de ontem aí, é normal você ter uma correção depois desses movimentos. No gráfico de 1 hora da DOG aqui, eu vejo até mesmo um possível topo duplo padrão de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, meu viés para ela não tá muito bom não, tá? Ela tá com alvo ali um pouco abaixo, em torno de, deixa eu ver aqui, em torno de 10% abaixo do preço que ela tá agora, tá? Então, não se empolguem com essa subida da DOG hoje, porque se o mercado cair, ela tende a sofrer mais, beleza? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de descanso, um excelente final de quarta-feira, bons negócios, até mais, tchau!